noite. Boa noite para todos. Vamos começar o nosso bate-papo. Nós vamos hoje falar sobre a oração de Francisco de Assis. Como você entende essa oração? Como você conhece essa oração? E como você coloca em prática essa oração? Essa oração ela é tão completa, que se a gente praticar diariamente tudo aquilo que Francisco fala, a nossa vida se torna mais leve. E essa é a nossa função aqui. Eu e o seu Pádua, a gente abre essa live para deixar dicas, para ajudar vocês a aprender a viver com mais leveza. Então, tudo que a gente pode trazer de assunto do nosso dia a dia, de coisas que a gente conhece, que nós temos experiência, então a gente está sempre buscando deixar essa orientação, coisas que a gente já viveu, que a gente já superou, são muitas experiências, né? A gente vai vivendo o dia a dia da gente e vai aprendendo com os nossos erros. E tudo bem errar, né? E esses erros faz com que a gente tenha esse conhecimento para trazer para vocês o que é melhor fazer, o que é melhor para cada um, né? São sugestões e aí cada um vai se encaixando no que mais precisa, né? Então são momentos da vida que a gente não consegue uma solução e de repente uma simples conversa traz essa solução. Então vamos continuar assim, né? Boa noite para todos aí. Boa noite para o senhor. Nós já temos pessoas comentando. Eu estava falando um pouquinho do nosso trabalho, que a nossa intenção com essa live é deixar as nossas experiências para as pessoas poderem viver uma vida mais leve, né? E estava falando hoje, a gente vai falar um pouquinho da oração do Francisco de Assis, né? Eu vou deixar bem claro que nós não vamos rezar a oração de Francisco de Assis, não vamos falar de religião, não vamos falar de nada disso. Exato. O que se chama oração de Francisco de Assis, na realidade, é um poema, né? Sim. Então, é um poema de conduta de vida que foi traduzido de uma forma. E a gente quer mostrar isso, como isso pode nos ajudar a viver melhor nosso dia a dia. Ali como é que fala? Nós podemos dizer que ali tem material para nós vivermos muito bem a nossa vida. E esse é o que a gente pretende fazer. Né? Vamos ver se a gente consegue, né? Mas eu fiz umas anotações aqui para a gente não se perder nas nossas conversas. Eu queria dar boa noite a todas as pessoas que estão entrando, tá? Sim. Que não deu tempo, desculpa. Boa noite, Silvana. Boa noite. Então, você quer começar? Vamos começar. Vamos trabalhar? Porque aqui, com esse negócio, infelizmente, não dá nem... Tem algum problema, então não dá para me ver muita coisa, tá? Não sei se o seu também dá para ver, mas as pessoas vão entendendo e vão tocar o barco. O meu eu não estou vendo o senhor, mas eu estou vendo as pessoas que estão entrando, né? Eu estou vendo os comentários. Eu não vejo nada. Nem os comentários? Não, eu só vejo a mim mesmo. Então eu estou chique, só vejo a mim mesmo. Vamos começar, então? Eu vou lendo a frase. E aí o senhor vai me falando o que o senhor, a visão do senhor. Antes de você falar, eu quero só dar uma explicação. Esse poema de Francisco de Assis, que é um manual de vida, manual para que a gente possa aprender a viver melhor com nós mesmos, né? Eu sempre falo assim, o Evangelho de Buda é a mesma coisa. Se você pegar todos os livros da antiguidade, desde o Upanishad, desde
o Livro dos Mortos, o original do Antigo Egito. Aí você pega o Evangelho de Jesus, você pega os ensinamentos de Lao Tse, né, que é através do Tao Te Ching, e todos eles, inclusive tem uma passagem na Bíblia do rei Salomão, que ele também fala a mesma, é tudo a mesma coisa, porque é assim, o caminho é um só. Sim. A verdade é uma só. Não importa em que tempo, em que espaço, todos esses espíritos que estão preparados para isso, que são espíritos espertos, espíritos que já vieram com uma evolução muito maior, todos eles falam a mesma coisa. E o que nós aqui fazemos nos dias de hoje? É tentar traduzir para a nossa linguagem de hoje de uma forma que a gente procura entender para poder facilitar a prática. De um jeito simples, né, seu Paulo? Uma forma bem simples, né? Exatamente. Para evitar problema de tradução e outras coisas mais, né? Sim, exatamente. E o pessoal pôr em prática, né? Porque isso aí, diariamente, é uma lição de vida, né? É um treino para a vida. Sim. Pode começar? Pode. Ó, então, a primeira frase, tá? Ó Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Essa tradução de Francisco de Assis aí, quando ele fala instrumento, o nosso corpo é um instrumento para nós vivermos aqui na Terra. Sim. Então, nós podemos praticar, através do nosso corpo, a nossa história. Que aqui na Terra você precisa do corpo para viver. E por onde eu andar, é que eu leve a paz. O que Francisco de Assis quer dizer com a paz? Porque a pessoa que leva a paz, ela não quer comandar ninguém. Ela não quer comandar no sentido de controlar, né? De controlar. Então, se você quer a paz, nunca vai controlar ninguém. Você não vai respeitar as pessoas como elas são, do jeito que elas são. Se dá para conviver, bem. Se não dá para conviver, cada um segue o seu caminho. Não tem nada de errado nisso. Mas, eu não gosto do jeito da pessoa. Então eu vou impor a minha vontade, eu vou controlar as pessoas, eu vou fazer que a pessoa ande sob o meu controle. Isso não é paz. Isso é o oposto da paz. Né? Então, quer dizer, aí ele fala assim, para eu levar a paz, eu preciso ter o quê? Ser humilde, ter compaixão, ter gratidão. E respeitar a verdade de cada um, respeitar o jeito de cada um, a forma com que cada um. Porque assim, se Deus colocou, ou a natureza, o nome que dá, não vou discutir nome, mas tudo que tem no planeta Terra é criado por uma energia que criou tudo isso, o cosmos, tudo isso. Então, eu posso não gostar de uma situação, eu posso não gostar de uma pessoa, não simpatizar com a pessoa, porque eu ainda tenho um lado humano que gosta e não gosta. Se eu tiver no meu lado divino, como Francisco de Assis fala, eu não vou ter gostar e não gostar, porque gostar e não gostar é dualidade, eu vou ter aceitar. E não vou ficar aceito ou não aceito, não, eu vou aceitar, vou procurar compreender e entender que se dá para me ficar naquele convívio de pessoas, eu vou ficar. Se não der, eu vou seguir meu caminho. Isso. E procurar fazer o melhor por onde eu andar. Com as atitudes, comportamentos, pensamentos, né? Coisas Sim. Boas. Dessa forma. É um instrumento que leva por onde ele passar. Sim. Maravilha. Vamos para a segunda frase? Vamos. Se eu souber. Oi? Se eu souber, manda brasa. Não, a gente tem apoio aqui. Vamos lá. Onde houver o ódio, fazei com que eu leve o amor. Essa palavra ódio, amor, né? O ódio
é quando nós, porque Francisco de Assis, como todo espírito mais desperto, eles sabem que o ego é a fonte de toda destruição do ser humano e do planeta. É através do ego que você consegue buscar uma energia da destruição, né? E o que é o amor? O amor é uma reunião de virtudes, né? Então, nós vamos falar assim, o que nós podemos falar que é amor? Eu entendo que seja eu agir dentro de alguma virtude. Porque se eu agir dentro da humildade, eu não vou ter ódio, não vou ter rancor. Se eu agir com compaixão, também não. Se eu agir com gratidão, não entra também. Né? Se eu agir na verdade cósmica, também não. Na justiça cósmica, também não. Então, se eu agir com... que existe na nossa língua seria cortesia e respeito, né? Que é uma virtude. Né? Cortesia não é ser educado. Cortesia é você ser uma pessoa amável, né? E respeito é uma coisa ampla, né? De respeitar as diferenças de cada pessoa. Então, eu agindo nas virtudes é o antídoto que eu tenho para me proteger, para o ego não me destruir. Ou eu não ser uma má ferramenta na mão do ego. Porque para eu ser uma boa ferramenta, eu não posso deixar nunca o ego tomar conta da minha vida. Ou qualquer manifestação do ego. Que é a vaidade, que é rancor, que é prepotência, que é medo, ansiedade. Como? Preconceito. É o preconceito, né? O preconceito é uma das coisas terríveis, né? A dominação, quer dizer, querer dominar alguém, ou querer controlar uma pessoa, né? Isso é a manifestação do ego. Quer dizer, ou seja, se eu for escravo do ego, eu não tenho como eu servir a divindade. A minha divindade interior. É impossível eu, no momento que eu estou sendo envolvido, dominado pelo ego, escravo do ego, eu não consigo servir a divindade. Mas esse é meu livre-arbítrio. Isso chama livre-arbítrio. Eu escolho onde eu quero ficar. E aí não consegue levar o amor, né? Porque aí é o ódio. Não. Aí é o ódio que prevalece, né? Exatamente. Muito bom. Terceira frase. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Isso aí vai criar uma polêmica, né? Perdão. Perdão não é divino, né? Para mim, perdão não é divino. O homem... porque é o seguinte, isso é uma tradução muito estranha, porque quem perdoa, a história do perdão na Terra, ela surgiu através de reis, que com todo o poder ele podia perdoar ou não. O juiz perdoa ou não. Aquele que tem o poder de comando na Terra, ele pode perdoar ou não. Se eu estou ofendido, eu posso perdoar ou não. Isso é humano, isso não é divino. Então, essa frase aí, como é que é o nome dessa frase? Repete ela para mim. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Por exemplo, se eu for um espírito que estiver desperto, ou se quando eu, aqui na Terra, com toda a imperfeição que eu tenho, eu estiver no meu momento, comigo mesmo, ou no meu momento que eu estou seguindo a minha essência, seguindo a minha consciência, ou aquilo que é, como diz o Moji, seguindo a minha essência divina, como diz as entidades, né? Sim. Eu estou no meu melhor. Nada vai me ofender. Nada. Ninguém consegue me ofender. Então, as pessoas só vão me ofender se eu estiver sob domínio do ego. Então, isso não é divino. Se eu estou no ego, não é divino.
Então, essa parte aí, sim, para mim, é mal colocada, porque todo ensinamento que nós temos de Buda, Krishna, Jesus, por exemplo, eles falam o tempo todo sobre isso. Como ser ofendido? Eu só vou ser ofendido se eu não tiver na minha divindade. Se eu tiver, não existe ofensa. Porque a ofensa, tá, aconteceu uma ofensa, mas se eu compreender, eu entendo assim. Se eu compreender, eu acho que é isso, entendeu? Então, é mal colocado essa frase perdão, porque é compreender. Então, não é que eu vou perdoar, eu vou compreender que aquela pessoa está no momento dela. Sim. Agora, se é uma ofensa física, se é uma agressão física, não é uma ofensa, uma agressão física, uma agressão verbal, que nas leis humanas aquilo pode me causar algum mal-estar profissional, mal-estar com alguma coisa, que é uma calúnia, alguma coisa, a lei humana me dá direito de eu me defender perante a questão social. Mas isso não quer dizer que eu preciso ficar ofendido por causa disso. Não, vai buscar. Porque às vezes a ofensa é tão violenta que você tem que se defender perante a nossa lei, que é o exercício da nossa lei, para você manter o nome socialmente limpo. Sim. Isso é uma coisa. Para ajuda, né? Como é que é? É a necessidade de buscar a ajuda. Eu compreendo a situação e eu busco ajuda. A pessoa pode ofender, um ser humano pode ofender de diversas maneiras. Sim. Cabe você se defender daquilo que possa te prejudicar socialmente. Agora, se não tiver prejudicar socialmente, questão das leis sociais, dane para lá, pode. Então, se a gente está no nosso melhor, a gente não liga para nada disso. E quando a gente liga, é um sinal para a gente falar que o corpo humano fala assim, olha, que a nossa essência fala assim, ó, você está no seu ego, você não está na tua divindade, no seu lado melhor. Então, quando a gente sente ofendido, quando a gente sente humilhado, quando a gente sente rejeitado, qualquer coisa, para a gente é um alerta, é como se fosse uma buzinazinha, um sinal. Sim. Estou fora de mim. É só isso. E aquilo, se é alguma coisa social, eu vou usar da lei para me defender. Fora disso, eu não posso perder tempo, o tempo sagrado da minha vida na Terra, que é pouca, para poder perder tempo com ficar magoado, ficar chateado, ficar acabrunhado, como diz lá em Minas Gerais, é muito pouco. A vida na Terra é muito curta para a gente perder tempo com isso. É verdade. Eu acho que o que Francisco de Assis quis dizer é isso. Gente, não perca tempo com isso não, que não vale a pena não. É isso mesmo. Muito bom. Então vamos para a quinta, para a quarta. Onde há discórdia, que eu leve à união. Discordar. A discórdia não é discordar de uma ideia, porque quando você está num grupo de pessoas ou quando você está trabalhando, as pessoas discordam da sua ideia. Discordar quer dizer, você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista para resolver uma situação. Sim. Então, eu discordo de você, que você falou para mim fazer esse trabalho às 8 horas, mas eu discordo, que eu acho que se eu for fazer às 6 horas da manhã vai ser mais produtivo. Isso chama concordar ou discordar de uma opinião, de tarefas profissionais ou de como funciona uma família. Tá? Então, concordar ou discordar faz parte do relacionamento, da forma que nós vivemos numa família. Ninguém tem que concordar, porque senão, eu já vi muitas vezes na tradução disso,
Ah, não, nós temos que concordar, porque não pode ter discórdia. Eu falei, não, como não é discórdia? Há uma interpretação errada que o meu ponto de vista de executar uma tarefa é diferente do outro. É igual eu falo, por exemplo, quando eu vou ensinar alguém, quando eu administrava empresas, né, eu falava com as pessoas assim, ó, a forma que eu faço esse trabalho é dessa e dessa maneira. Por enquanto, você vai fazer dessa forma. A hora que você aprendeu essa tarefa, você pode ter uma forma diferente, você pode criar uma forma diferente que seja melhor do que essa que eu estou falando. Aí você vai passar para mim, nós vamos ver qual que é melhor. Assim é toda tarefa, assim é na hora de varrer. Eu, por exemplo, passava pano em casa de um jeito, agora eu aprendi um outro jeito de passar pano. Porque a mulher falou, olha, esse jeito você vai cansar muito, experimenta esse jeito. E esse experimentar desse jeito, você sabe que quando a gente está no ego, a gente não experimenta muito, a gente não gosta de ideia nova, não. Escuta, né? A gente não quer nem escutar. Aí esse negócio de concordar e discordar, a gente arrepia de qualquer ideia nova, qualquer sugestão nova. Isso eu sou assim direto, isso é normal. O ser humano é normal. Aí a gente respira, gente, soltar devagar. Aprender a ouvir mais e falar menos. Enxergar mais, né? Para quê? Porque todas as pessoas que falam com a gente, a grande maioria vai falar alguma coisa que vai nos ajudar. Mas o nosso ego leva para o outro lado, da concórdia ou discórdia, de uma forma de prejudicar. Né? Ou seja, se você não concordar comigo, eu te mato. Pronto. Ou eu te prendo, ou você vai embora. Aí sim, aí é uma violência. E é isso que Francisco de Assis quis falar. Essa forma aí de você não aceitar ideias de pessoas diferentes, como você está no comando, você vai agir com violência contra não importa a sua condição, se é pai com filho, avô com avó, entre esposo e esposa, entre companheiro, não importa o quê. A não aceitação de ideias e você ser violento por causa de uma ideia, isso não é uma boa coisa, é isso que ele quis dizer nisso aí. Porque tudo que é contrário ao bem leva à discórdia, né, seu Pablo? Aí não tem a união, né? Então, se a gente estiver muito atento a tudo isso, por onde a gente passar, mesmo que tenha essa diferença, a discórdia, se a gente respeita, a gente leva à união, porque a gente aprende a ouvir, compreender, aceitar, relevar, e não vai discutir. Se não tá bom para você, segue em frente. Então, levar à união, né? É isso aí, né? E aceitar que as pessoas possam aceitar ou não, nem se chama união, chama respeito. As diferenças. É uma das virtudes que a gente fala, ser cortesia e respeito, que é aceitar as diferenças. Só isso. Estamos aprendendo, hein? Vamos praticar. A gente vai fazendo, aprendendo, errando, acertando. Como diz o rei Salomão, Senhor, me dá sabedoria para eu fazer o melhor aqui para você, não para mim. É exatamente isso. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Vamos falar dúvida. O que é dúvida? No caso aí, né? É quando você duvida, nesse caso, de algo, que existe algo dentro de nós, algo ao redor de nós, algo que comanda, é um bem maior que comanda tudo isso. Eu acho que quando ele fala assim, a dúvida desse sentido, é duvidar da minha capacidade, duvidar que eu tenho uma proteção divina, duvidar que existe uma energia do bem acima da manifestação da energia do mal que existe na Terra, que é um planeta da dualidade, que através da lei de causa e efeito tem uma série de coisas que acontecem com nós, que acontecem com todo mundo, que a gente não entende. E quando a gente está passando por uma dificuldade, ou dificuldade pessoal, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade de saúde,
ou quando você vê aí para todo lado, guerra para lá, uma série de discórdia no mundo inteiro, acreditar. Acreditar e continuar acreditando, porque se a gente não acreditar, não tiver isso que eles falam de fé, de perseverança, de persistência no bem, fica difícil. Sim. Então, nesse momento é hora da gente pedir força e trabalhar a nossa persistência, o acreditar que o bem, vale a pena viver no bem, vale a pena fazer o bem, vale a pena ser uma pessoa boa, vale a pena viver no nosso melhor. Por mais que o mundo aí fora, as notícias, mostre até o contrário. Porque se você ligar através da internet, por exemplo, aqui, graças a Deus, nós estamos falando para mais de... São muitos países da língua portuguesa, então são muitos países que vê a gente. Assim são todos os canais de internet, são os canais de televisão, são tudo aberto. A gente usar para levar uma coisa boa. Sim. Mas se você vê notícias que te tiram do equilíbrio, repensa, faz muito esse poema de Francisco de Assis, que ajuda muito, para fortalecer o seu acreditar em você, acreditar que tem algo muito maior do que a nós. Nós podemos não entender, como diz no Bhagavad Gita, né? Se nós conhecermos a divindade como ela é, pode nos apavorar, porque a nossa mente, nossa forma de ver a vida é muito pequenininha, né? Nós ainda acreditamos que o planeta Terra é o único planeta do planeta habitado, onde nosso corpo é a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, nós ainda temos algumas coisinhas tão pequenininhas ainda, né? A gente ainda acha que a minha dor na unha é maior do que a dor do mundo. Então, não temos ainda... quando a gente está na mente, nós não temos ainda muita forma de ver a vida, mas quando a gente vem para o nosso interior, através da meditação, através da respiração, de ter bons livros, ver boas coisas, ver boas mensagens, a gente sente a divindade dentro da gente, porque a divindade não é falar, é sentir. Sim. Aí a gente sente que há algo melhor no nosso planeta, cuidando de tudo isso, mesmo que a gente não entenda. Isso mesmo. Porque a dúvida nessa padre é o medo, né? O medo de acontecer algo, medo. A dúvida é o A dúvida eu costumo dizer que a dúvida assim, a dúvida é um medo de algo acontecer e eu não vou dar conta de segurar aquilo, sei lá, e se acontecer? Mas se acontecer, a gente vê depois. Não adianta sofrer antes. Não. É igual nós passamos por uma pandemia e ainda estamos passando. Você procurar agir quando você está em dúvida, você falou uma coisa, a gente deve procurar o quê? Conhecimento, boa informação, buscar quem tem mais conhecimento da gente, porque quanto mais esclarecido, menos dúvida a gente tem. Por exemplo, na pandemia, foi uma das coisas mais tristes da humanidade, que repetiu nessa última pandemia o que aconteceu na penúltima pandemia, 100 anos atrás, na antepenúltima pandemia, 200 anos atrás, e na pandemia de 300 anos atrás. Você imagina, há 300 anos atrás teve uma pandemia, há 200 anos atrás, há 100 anos atrás. E a atitude do ser humano foi parte espalhando boato, espalhando medo, espalhando terror, e parte procurando seguir uma ciência mais competente. Quer dizer, 400 anos não mudou nada. Mudou muito pouco. Então, a gente ter boa informação, se instruir, evita os medos, as dúvidas. Acreditar, né? É ter fé. Ter fé é acreditar. É ter a coragem, perseverança, persistir. Isso é a fé, né? Muito bom. Onde há o erro,
que eu leve a verdade. Essa coisa de erro também não é divino, ser humano, né? Porque o erro é uma tradução muito feia que a gente tem, que o ser humano tem mania. Você errou. Repara para você ver a nossa cultura. A nossa cultura, nós só viramos para os nossos filhos e falamos, se você errou isso, você não fez isso, você errou isso. Então, a nossa cultura, alguém falou para nós, você errou, você errou, você errou, e quando você acerta é obrigação. Isso. Essa é a cultura da ignorância, da destruição. Valorizar o erro. E o que é o erro? É você não saber fazer alguma coisa? Mas onde está o erro nisso? Você não nasceu sabendo. Uhum. Alguma coisa eu sei fazer que eu nasci sabendo, outras não. Alguma coisa eu faço, tem coisa que eu não faço. E tem coisa que eu vou fazer não dá certo na visão que a gente acha. Às vezes eu vou montar alguma coisa, eu não sei montar, eu estrago em vez de montar. Tudo bem. E por isso que existe uma regra. Nas grandes empresas, eu aprendi sempre uma coisa, gente. Errou. Não existe a palavra erro nas grandes empresas que eu trabalhei há muitos anos atrás. Era assim, acendeu, apaga, sujou, limpa, estragou, consertou, abriu, fechou. Quer dizer, são atitudes. Fez, não ficou legal? Vou aprender para fazer aquele cara bem bom. Então, o peso que se dá ao erro e o desrespeito que se tem do acerto é coisa do ego, não é uma coisa divina. Então, fortalecer o erro é humano, ou ego. A compreensão e o ensinar a dar volta por cima, esse é o nosso lado divino. Sim. E o erro aqui é a intenção de prejudicar alguém, é usar de algo para prejudicar alguém. Então, o erro... aí sim, esse tipo de erro, aí sim, você premedita fazer algo para prejudicar alguém. Aí já não é nem um erro, né? Aí não é um erro, aí é uma maldade, é uma ação. Exato. Não é? É exatamente. Aí é maldade. Aí, olha como é que é interessante. Se você falar assim, a pessoa errou porque ela quis prejudicar o outro. Errou. A pessoa errou porque ela foi consertar aquele aparelho e não conseguiu consertar. Ou porque ela fez a comida, salgou a mais. Não. Uma não fez porque não sabia. Ela fez uma tarefa, ela não sabia e não deu certo. Pronto. O outro fez uma maldade. Teve a intenção de fazer a maldade. Porque a maldade você tem a intenção. Aí, o erro, quando se diz a maldade, quando você fala erro, ele abranda a maldade. Não, a pessoa foi mal sim, ela agiu com maldade. Então, você vê que a nossa sociedade, a parte do ego, ele tende a penalizar uma pequena coisa, um engano, né? Porque você enganou, você ia fazer um café, se em vez de você pôr sal, você pegou, botou, se em vez de você pôr açúcar, você pôs sal. Sim. É um erro. Aí o outro teve a intenção de prejudicar alguém. É um erro, não. Um foi um engano, o outro foi uma maldade. Sim. Eu acho que o português devia ser mais bem colocado aí. Maldade é maldade, fazer tarefas, enganar, fazer a tarefa de uma forma que você não acertou, não fez de acordo com a receita, não fez de acordo com as normas, isso é uma coisa. Né? Agora, a maldade é maldade, não é um erro, não é maldade. Né? Esse erro é nesse sentido, né? De prejudicar alguém. Mas aí não é erro, é maldade. Em vez de eles traduzir como erro, ele podia falar assim, a maldade, né? Exato. Fala, por exemplo, essa frase falando maldade, como é que ela fica? Onde houver a maldade, que eu leve a leveza, que eu leve a verdade. Viu a diferença? Eu levo a verdade. Por que um erro comum você tem que levar a verdade? Não, não existe erro, existe sim. Existe coisa que você fez que deu certo, coisa que você fez que não deu certo. Agora, quando você vai prejudicar alguém, você agir com maldade. Aí só a verdade para mostrar. É isso mesmo. Não vamos estar
pau só com a peneira, não, né? Não, né? Onde houver a desespero, que eu leve Como? a esperança. Como é que é? Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Essa frase aí, ela é muito bem colocada, né? Porque quando nós estamos desesperados, acabrunhados, chateados, cansado da vida, de saco cansado cheio. da vida, perdi a minha esperança, perdi toda a vontade de viver. Já não vejo uma luz lá no fim do túnel. E alguém trazer uma luz no fim do túnel para a gente, isso é uma bênção danada. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que nós, seres humanos, podemos fazer para nós e para um outro ser humano. Uhum. A esperança nesse sentido, a tradução de esperança, eu não gosto muito dessa palavra esperança, não, porque esperança você vai... se você traduzir ao pé da letra, você vai esperar, esperar, esperar. Não é isso, não. A esperança aí quer dizer mostrar que é um outro caminho. Pede ajuda, confia nos protetores, se conecta, né? Esse tipo de esperança. Porque se a caia do céu, não vai resolver, né? É assim, é quando você mostra para a pessoa para ela agir. Não espera não, vamos agir. Vamos focar um outro caminho. Se esse caminho não está bom, vamos buscar um outro caminho. Se essa profissão que você não está dando certo, busca outro caminho. Se aquilo que você está fazendo não dá certo, recua, dá um tempo. É ensinar a pessoa a seguir o coração. Isso chama esperança. Ou a gente aprender a seguir o coração e não o nosso orgulho, o nosso vaidade, porque é ela que tira toda a esperança, que coloca todo o medo. Quando você segue o coração, muita gente fala assim, eu sigo o coração, mas às vezes eu apaixono. Não, o coração não apaixona não, gente. O que apaixona é o ego. A mente. A mente que apaixona, é o ego. Nossa mente. Olha, seguir, para ficar assim uma coisa bem mais transparente, quando você segue o seu coração, que é a coisa divina sua, é como se nós falássemos que nós vamos agir com bom senso e razão e boa vontade. Né? Que Jesus falava assim, haja com boa vontade, com bom ânimo. Então, assim, começa a ver a sua vida com mais boa vontade. Começa a buscar força para você fazer como é que fala? Você agir, tá? Isso é importante. Faz para ação, faz alguma coisa. Vai fazendo alguma coisa. Você tem que fazer, tem que movimentar, porque o universo ele é um movimento. Então, se a coisa não está dando certo, pede ajuda, vamos agir com bom senso, vamos olhar, como diz, vamos sair fora tem um ditado árabe assim, você está com um problema, afasta. Quanto mais você afasta, mais o problema fica longe. O que quer dizer afastar? Dá um tempo, vamos contar até 10, vamos pedir mais opinião, vamos buscar um caminho melhor, vamos trocar ideia. Então, é isso que eu acho que ele quis dizer nisso aí. Qual a esperança? Então, seguir o coração é seguir isso, o bom senso, a razão, o bom ânimo, a boa vontade. Sim, muito bom. Então, vamos para o outro aqui. Ó. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A tristeza é uma opção humana, né? Eu falo que quando nós estamos tristes, nós estamos afastados da nossa consciência. E é difícil, né? Porque quando acontece algo... O que é a tristeza? Normalmente, por exemplo, morre alguém. É lógico que a gente vai ficar triste. Porque nós ainda na Terra não sabemos lidar com perca. Qualquer tipo de perca leva a um sofrimento, leva a uma tristeza.
que é natural. Não existe falar assim, tá errado. Não, é natural isso no ser humano. Nós estamos no corpo físico, nós temos, sim, tristeza, nós temos dor emocional, né? Existe a dor física, mas a dor emocional. Para isso, eu costumo dizer assim, é procurar sempre respirar, soltar o ar devagar para equilibrar o corpo, ler boas coisas, conversar com pessoas. Porque eu acho que a melhor forma de você sair de uma situação de tristeza, sair de uma situação de medo, de um desconforto qualquer que seja, é pedir ajuda. Pede ajuda a pessoas, pede ajuda profissional, mas pede ajuda. Sozinho, não fomos ser humano para agir sozinho, não. E pede ajuda à tua consciência, na sua fé, naquilo que você acredita, para que você possa ter uma compreensão maior, um entendimento maior, para poder conviver com uma nova situação de perda, uma nova situação. Porque eu posso falar que eu já perdi muita coisa aqui na Terra. Né? Então, desde pessoas que já faleceram, você perde parte econômica também, financeira, você perde muito. Então, você erra muito, perde muito, quer dizer, você comete alguns enganos na vida, que nós chamamos erroneamente de erro, mas você faz alguma coisa que não dá certo, aquilo leva a uma perca profissional, perca financeira, perca de saúde, né? Se nós temos atitudes que a gente perde a saúde. Então, tudo isso, se você deixar a tristeza entrar, você entra em depressão. Então, a saída de todas as percas que eu tive foi buscar a compreensão e a aceitação. Mesmo que eu não conseguisse compreender, tem muita coisa que eu não compreendi, mas eu vi que se eu aceitasse, hoje eu não compreendo, um dia, quem sabe, eu vou compreender. E aprender a lidar com a tristeza, né, seu Pádua, para trazer a alegria, porque, na verdade, nosso propósito aqui é isso, é passar por tudo isso, superando e permanecendo a alegria, porque é isso que a gente tem que levar para as pessoas. Um sorriso, um abraço, uma gentileza, né? É algo bom, é a alegria, né? Porque assim, o que é alegria para mim? O que é alegria para mim? Alegria para mim não é festa. Alegria para mim é quando você está bem com você mesmo e você vive melhor em qualquer situação. Então, tem doses de alegria. Doses de alegria, assim, quando você sente que algo está melhor, que te dá paz. Eu acho aquilo que te dá uma tranquilidade interior, que seu corpo fica gostoso, seu corpo fica tranquilo, relaxado. Isso chama-se alegria. Porque muita gente acha que alegria é sair pulando carnaval, dançando samba. Não. Isso é festa. É euforia. Euforia. Porque esse estado, você pode, inclusive, estar no meio do salão dançando e não está alegre. Eu costumo dizer o seguinte, se você dança com alegria, você não precisa de nada. Você dança sozinho, você dança acompanhado, você dança com alma. Tá? Isso é alegria. Aquilo que você faz com a alma, aquilo que você entende com a alma, aquilo que você entende com o seu melhor. Tá? Então, qualquer coisa que nós vamos fazer, desde dançar, desde fazer uma live, desde conversar com alguém, a gente está bem com a gente mesmo, chama alegria. É levar essa alegria, é sempre buscar levar essa alegria. Então, essa frase do tristeza que eu leve alegria, é isso, porque a tristeza ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas a alegria também. E eu escolho levar o quê? A alegria. Eu vou dar um exemplo, o que é a não alegria. Eu lembro quando eu comecei a aprender a meditar, aí eu ficava lá meditando, aí eu saía, nossa, que bom, que bom. Aí qualquer coisinha que acontecia, eu perdia
o equilíbrio. E as estribeiras? Perdia. Então, aí eu descobri que aquele bem-estar que eu estava sentindo, realmente eu estava. Só que eu condicionei aquele bem-estar. Que nada me tirasse esse bem-estar. Mas como nada me tirar? Uai, não é que alguém fez alguma coisa. A forma com que eu vejo uma situação, eu posso sentir alegria ou tristeza, ou tristeza, ou desconforto. Mas é o meu ego, a forma com que eu vejo uma situação. Ela pode me trazer mais desconforto ou menos desconforto. Sim. Mais tristeza ou mais alegria, só isso. Mas estar no bem-estar é uma alegria, o bem-estar gera uma alegria. Isso você só faz quando você está na alma. A alegria verdadeira se chama de nirvana, que é isso que Francisco de Assis fala. Essa alegria é você estar bem com você numa qualquer situação. Não depende da situação para você estar. Porque você é o bem-estar. O ego é que não é o bem-estar. O ego é que fica chateado. É sempre o nosso ego, tá, gente? Mesmo que a gente não compreenda, mas com o tempo a gente fazendo esse exercício começa a compreender isso muito bem. Isso mesmo. Muito bom. Vamos para outra? Onde há trevas, que eu leve a luz. Treva no sentido figurado, né? Porque a escuridão é a ausência de luz, né? Então, na realidade, onde há escuridão, é porque está faltando luz. Você está num quarto escuro. Acendeu a luz, acabou as trevas. É o que ele falou. Aonde eu for, o que é levar a luz? Eu leve o meu lado bom. Para onde eu for, me leve o meu lado bom. Não importa se vai ser um negócio engraçado, né? Essa parte de Francisco de Assis é fantástica. Porque, assim, nós temos uma cultura que não vamos falar assim, eu entrei no lugar, o ambiente não está favorável para mim. A vibração do ambiente não está boa. Legal, né? Ou melhor, em vez de eu falar que a vibração do ambiente não está boa, aí eu deveria falar assim, nossa, eu não estou legal. Eu não estou mandando o meu melhor para o ambiente. É eu que não estou mandando. Porque quando eu falo, o ambiente está carregado, o ambiente está pesado, o ambiente não está bom, eu estou julgando. Isso é um pré-julgamento, isso é julgar. Ou seja, eu estou julgando que eu sou melhor do que o ambiente, né? O ambiente está pesado, porque eu estou tão limpinho, tão bonitinho, estou incomodando, o ambiente está incomodando a minha luz. O ambiente está incomodando a minha paz. O ambiente está incomodando a minha harmonia. É muita... né? Estão com mal olhado comigo. Só se o olho estiver molhado. Mesmo com mal olhado que eu conheço, quando você joga água no olho, né? Olho grande, você deve pôr um binóculo, né? É o ego do ser humano, né, seu padre? É o ego. Então, é assim. É igual Francisco de Assis. Eu é que tenho que levar a paz. Jesus falava, seja o lírio no meio do lodo. Eu é que tenho que levar a paz. Ninguém tem que trazer paz para mim. Eu tenho que levar a compreensão. Eu levo. Nós somos... Então, Nós somos um instrumento. Nós somos uma usina de força. Nós temos todo o potencial. Nós temos a divindade dentro de nós. Sim. Vamos raciocinar um pouquinho, gente. Espera aqui. Eu sou um ser divino. Sou criado pela essência divina. Todo ser humano tem a essência divina. O meu livre-arbítrio é permitir que essa essência comanda a minha alma, o espírito, e comanda o meu corpo físico, ou o meu ego que vai o meu corpo físico através da minha mente. Certo? Aí eu pergunto, se eu sou essa divindade toda, se eu realmente acredito, a minha função é levar o quê? A divindade que está dentro de mim em qualquer lugar.
Então não vai ter vibração ruim, não vai ter mal olhado, bem olhado, não vai ter olho grande, olho gordo, ou olho comprido, ou seja lá o que for. Nós temos que decidir, ou a gente é luz, ou a gente é trevas. Nós vamos descobrir. Se eu tiver no meu ego, eu vou ver só trevas mesmo. E vou estar julgando que todo mundo está fazendo mal para mim. É um julgamento. Jesus já falava, não julgueis. Vai estar sempre apontando o outro, né? Sempre o outro que é o Olha, por exemplo, é muito mais fácil. Tudo que acontece, igual às vezes eu brinco aqui em casa, não fui eu. É muito mais simples, mas não leva a lugar nenhum, né? Então a gente tem que escolher, ter uma atitude vamos ser autênticos. Se eu acredito mesmo que existe um Deus, se eu acredito que existe um bem, então por que não ficar conectado com ele? Quando eu desconecto, o que eu tenho que fazer? Vou sumir, eu desconectei. Mas não existe ambiente ruim, não existe ambiente pesado, não existe nada. Você pode ir, se você vai num velório, você vai ver muita gente triste, o ambiente não está pesado. É um fato. Exato. Uhum. Você vai no hospital, você está vendo uma criança nascer, é um fato. Você vai ver contentamento, você vai ver felicidade, você vai ver alegria, você vai ver... Certo? A treva é a ausência da luz interior, né, seu Fábio? Na verdade é isso, né? Da nossa luz interior. Né? Não é que, desculpa, não é que a gente não fica ausência da nossa interior. Pelo nosso ego, nós tampamos a vibração da nossa luz. Uhum. Certinho. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Francisco de Assis é um cara tão inteligente como toda pessoa que está desperto, que ele... Isso que chama pedir. Pedir, gente, não é... A gente tem mania de falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim no outro. Ele está pedindo o quê? Sabedoria. Sabedoria. Isso é um exemplo de humildade dele, pedindo essa força, que dá o nome de Deus, que dá o nome de anjo de guarda, anjo, arcanjo, cada um dá um nome. Ele está pedindo o quê? Ajuda. Porque ele sabe que aqui na Terra, se ele der uma escorregada, o ego dele tomava conta. Sim. Aí é onde ele pede essa ajuda, que todo mundo devia ser humilde, praticar esse poema de Francisco de Assis, compreender melhor do jeito que a gente está tentando explicar. E mesmo sem compreender, só de você falar vai ajudar muito. Tá. Exato. Vamos para outra. Ó mestre, fazei que eu procure menos ser compreendido do que compreender. Isso é um ato de humildade, né? Você vê, menos ser compreendido, porque ele sabe e mais compreender. Porque ele sabe que nunca ele iria agradar todas as pessoas. As pessoas não iriam compreender ele. Mas que ele procurasse compreender as pessoas. Que essa é a nossa função. As pessoas não têm que compreender a gente. Mas nós temos que compreender as pessoas. É tipo assim, aqui eu não dê trabalho para ninguém, né? Mais ou menos isso. Porque assim, se eu não esperar, se eu tiver consciente que ninguém tem que me compreender, eu vou procurar viver o meu melhor, fazer sempre o meu melhor. E eu sei que o meu melhor é procurar compreender as pessoas. Tem um velho ditado, aquele que sabe mais, não é que vai ser cobrado. Quem sabe mais, faz mais. É simples assim. Exato. Quem sabe mais, faz mais. Quem sabe menos, faz menos. Igual ele fala, eu prefiro no fazer mais do que no fazer menos. É isso mesmo. No próximo, ó mestre, fazer que eu procure menos ser amado do que amar.
Aí ele está, literalmente, ele não está querendo mendigar amor de nada. Autoestima ele está falando aqui, né? Aí De autoestima. ele está falando de autoestima, de autoamor, autoestima, autovalorização. Ou seja, ele está dando um exemplo, como um espírito bem evoluído, que nós não podemos depender, é impossível que alguém supra todas as nossas necessidades. Por mais que uma pessoa goste da gente, por mais que uma pessoa quer o bem da gente, é impossível que elas vão nos completar. Então, se eu quero ser amado, como diz na língua humana, eu prefiro falar assim, se eu quero receber a gratidão, que eu tenha gratidão comigo. Se eu quero receber a compreensão, que eu seja compreendido, que eu me compreenda mais. Se eu quero viver uma verdade, eu seja verdadeiro comigo, né? Se eu quero paciência, eu tenho que ter paciência comigo, porque é assim, ele fala assim, é dando que se recebe, é uma coisa muito fantástica, né? Aquilo que você se dá, você recebe. Hoje se fala muito na lei do universo, né? O universo dá, o universo dá, o universo dá. Todo espírito desperto fala isso, é o que Francisco de Assis fala, é dando que se recebe, ou seja, eu me dando, eu recebo. O universo vai me tratar como eu me trato. Se eu me trato bem, eu recebo bem. Se eu me trato mal, não tem como, não tem mistério. Eu vou receber aquilo que eu faço por mim. Você quer ter caminho aberto, profissional, espiritual, financeiro? Faça o melhor em tudo para você. Em tudo. Faça o melhor em tudo. Aprenda a ser mais econômico, aprenda a ganhar e gastar de acordo. Aprenda a viver da forma com que você tem hoje. Procure melhorar sempre, procure aprender. Se você não é bom financista, procure aprender ciência. Se você não é bom cozinheiro, procure cozinhar. Em tudo que você for fazer na vida, procure fazer o melhor para você. Não é ser melhor do que o outro. Tem nada a ver disso. Em tudo que você for fazer, procure cada dia você aprimorar mais e sempre fazer o melhor em relação a você. Esse é o caminho do universo te ajudar. E o universo aí te dá de troca. Dá. E como dá, hein? Maravilha. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrer. É a lei de... essa aí deixa para depois. Essas duas frases, ele explica a lei de causa e efeito. É dando que recebe. É a lei do bumerangue, é a lei de causa e efeito. Se eu planto um limão, eu vou colher limão. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Ou seja, toda atitude que eu tenho comigo ou com o universo é o quê? São animais, planta, o reino animal, vegetal, mineral, é a natureza. Tudo que eu fizer de bom para mim, como intenção, como sentimento, eu não digo pensamento, pensamento é uma coisa muito estranha, mas o sentir, se eu sentir uma maldade, desejar uma maldade, eu estou jogando a maldade numa pessoa e no universo. Porque quando você joga uma maldade numa pessoa, você está jogando no universo, porque ele é um ser do universo. Você vai receber do universo em troca. Se eu sinto uma vontade, uma bondade dentro de mim de mandar o melhor para o universo vai mandar o melhor para mim. Chama dar e receber. O que eu der para mim, eu recebo. Quanto mais eu me dou, mais eu me recebo. Essa é a lei. Quanto eu mais faço... Olha, o melhor exemplo disso, sabe qual que é? É uma vela. Você pega uma vela, você compra 300 quilos de vela, acende uma vela, aí você vai pegar aqueles 300 quilos e vai acender naquela vela. O fogo dela não vai apagar, só quando a vela queimar a vela toda. Mas se não queimar a vela toda, aquela chama, você pode acender muita coisa. Quantas velas você vai... Com uma vela você acende mais de 300 velas.
Por isso que é dando se recebe. Exatamente. É perdoando que se é perdoado. Essa é aquilo que eu falei. Como eu não acredito em perdão, o perdão não é divino. Isso é uma coisa humana. Mas vamos trocar isso. Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu tenho gratidão, quanto mais eu tenho compreensão, quanto mais eu tenho bondade, quanto mais eu vivo na verdade, quanto mais eu vivo na harmonia, quanto mais eu vivo na paz, ou seja, quanto mais eu vivo na consciência, mais na consciência eu vivo. E quanto mais eu viver no ego, mais afastado da consciência eu estou. E viver na consciência é simplesmente seguir essas regrinhas de fazer sempre o melhor para você e para as outras pessoas. Isso não atrapalha, igual eu falo, não atrapalha a escrever e-mail, não atrapalha a escrever mensagem no WhatsApp, não atrapalha você pôr uma mensagem, não atrapalha você mandar mensagem para o outro, você vai mandar só o seu melhor. Quando você mandar uma mensagem, você vai ver se aquela mensagem é boa para o universo ou não. É só isso. Ah, não, eu não olho e mando sem olhar. Tudo bem, você olha sem olhar. Agora, se você espalhou porcaria, vai colher porcaria. Se você espalhou coisa boa, vai espelhar coisa boa. Essas regras de viver bem, que é natural no ser humano. O que não é natural no ser humano é você não ser seletivo. O que difere o homem do animal? Não é o bom senso? Não é a inteligência? Não é inteligência que eu falo, é inteligência emocional. Talvez o nome está errado. O que difere o homem do animal é o livre-arbítrio. Eu poder escolher entre fazer uma coisa que vai ser bom para o todo ou mal para o todo. O animal não tem o livre-arbítrio, ele segue o instinto. O ser humano, além do instinto, ele tem o livre-arbítrio. É o que nos difere do homem do animal. O resto do animal tem a essência divina dele, tem consciência, tudo você tem. Nós temos livre-arbítrio. É isso que ele está falando aí. Vamos para a última aqui. É morrendo que se vive Essa para é a boa. vida. Como é que é? É morrendo que se vive para a vida eterna. O que ele fala aí da morte? Não é morte física, não. Primeiro que não existe a morte física, tudo bem. Mas o que ele quer dizer aí é que quando nós matamos o nosso ego, matamos a nossa vaidade, matamos a nossa presunção, nosso preconceito, você mata o ego, mata a mente. Aí vive só a essência. A essência é o quê? A eternidade. Isso é que nós podemos fazer aqui e agora. Porque nós não precisamos de morrer o corpo para poder tentar conseguir isso. Não, a gente tem que conseguir isso aqui na Terra. Não é depois que deixar o corpo. É aqui na Terra. Matar a então, ilusão. Essa sensação... Como é que é? Matar a ilusão, né? É a ilusão. É tudo que é contrário ao nosso bem-estar, né? Então, nós podemos enumerar assim, ansiedade, medo, preconceito, maldade, desejar mal para as pessoas, fazer o mal para as pessoas, agir com o nosso ego, que ele é o que comanda tudo. Quer dizer, eu vou deixar de ser escravo do ego, eu vou viver a eternidade. Porque eu sou um ser eterno. Eu, consciência, sou eterno. Eu, consciência, habito o meu corpo espiritual ou alma, e eu, essência, é que devo comandar o meu corpo físico, fazer o melhor com o meu corpo físico. Que isso é também interessante. Quanto melhor eu trato o meu corpo físico, com bons hábitos, boa alimentação, respeitando o meu cansaço, respeitando tudo, eu estou agindo na minha consciência. Quando eu não respeito o meu corpo físico, o ego que vai destruir ele. O que destrói o nosso corpo é o ego. Aí você vai falar assim, mas eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou beber até cair. Cada um faz o que quer.
Se ele acha que isso é o melhor da vida dele, não tem nada errado, não, está certo, cada um faz o que bem entende da vida, tá tudo, cada um segue seu caminho, são vários caminhos. Eu escolho o caminho, eu sou o caminho. Como diz o Gasparetto, eu sou o caminho, eu escolho o meu caminho. Não existe aquilo, muitos são chamados, não, todos são chamados, eu escolho se eu vou. Eu escolho se eu aceito o chamado, eu escolho se eu aceito viver na minha consciência, eu escolho o caminho que eu quero. Um caminho que eu vou destruir meu corpo em um ano, ou um caminho que em qualquer situação eu tento conservar o meu corpo. Porque o meu corpo é a ferramenta mais importante que eu tenho. Não é minha roupa, não é o meu carro, não é minha casa. Quando o meu corpo quando eu deixar esse corpo, o carro, a casa, tudo que o corpo usufrui, vai deixar de existir para mim. Só existe quando eu estou nesse corpo. Então, além da minha alma, o espírito, da minha essência, o mais importante é o meu corpo. Então, eu tenho que começar a praticar tudo que é bom para o meu corpo. Então, gente, perdemos a vida. Acabou. Não tem casa, não tem carro, não tem título, não tem dinheiro, não tem... Acabou. Para esse corpo, acabou. Nós vamos ver no outro plano, outra coisa, é outro departamento. Mas aqui na Terra, tudo que pertence aqui na Terra é para o corpo, só através do corpo que você usa. O que é da Terra, fica na Terra. Exatamente. É isso. Vai ficar na Terra, não tem jeito. Então, antes que a gente morra fisicamente, vamos aprender a não deixar o ego nos matar. Praticando. Porque a gente, para manifestar a vida eterna em nós, a essência pura, a essência divina, aquilo que é, praticando o bem-estar nosso. E esse poema é um manual, né, seu Prado? Se a pessoa seguir isso aí, se ela praticar isso aí diariamente, ela vai ter uma vida mais saudável, mais leve, né? Mais alegre. Né? Isso aí, independente das traduções, ser um manual de vida. É um manual de vida. Né? Você já pensou se todo ser humano pudesse viver dentro disso? Se nós pudermos viver dentro disso? Educar os nossos filhos, nossos netos, viver assim, montar uma empresa nesses moldes, governar nesses moldes. Esse é o caminho. A dica está aí, né? É só pegar. Exatamente. De graça, ninguém está cobrando nada. Está aí na internet esse poema para todo mundo ler e praticar. Quando a gente se propôs fazer as lives nossas, né, que todos nós estamos fazendo, é para procurar mostrar uma forma de viver melhor. Foi por isso que nós resolvemos fazer pegar esse poema, né, esse manual de vida. Se vocês querem um manual de vida de como viver na consciência, é só seguir Francisco de Assis, não tem mais nada, não. Ele mostra tudo aí. A gente está ajudando com esses errinhos de tradução para fazer a coisa mais ampla, fica mais fácil ainda. Por isso que eu falo, se vocês gostaram da live, pratica e manda para frente. O universo está aí para distribuir. O bem a gente tem que compartilhar. Então, leva esse bem para todo mundo aí, para os amigos, família. Isso é maravilhoso. Foi maravilhosa essa mensagem. Porque a gente fala com simplicidade, com as palavras que a gente dizia mesmo. Eu sinto muito feliz de estar podendo fazer isso. É um trabalho. Você teve a ideia e aí estamos aí. E deu tudo certo. Graças a Deus. Só agradecer ao senhor, agradecer as pessoas que entraram aqui, que comentaram, né? E a gente vai estar sempre aqui deixando a nossa experiência, né? Um pouquinho para ajudar as pessoas. É isso aí. Né? Vamos fazer cada dia um dia melhor. Cada dia um dia melhor. Exatamente. Obrigado a todos. Muita luz para todos. Obrigada.
Padre. Uma boa noite, um bom descanso, viu? Boa noite, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau para todo mundo. Beijo.